Vamos dar início à nossa primeira sessão, conforme está no programa. No verão de 2013 e 2014, perguntaram-se a 1.269 utilizadores das praias da Arrábida se as áreas protegidas melhoram a qualidade de vida das populações, se são a melhor opção para preservar o património natural, se ajudam a proteger fauna, flora e espécies ameaçadas, se são compatíveis com o desenvolvimento turístico, se ajudam a proteger o património cultural, se são importantes para a investigação científica, se ajudam a proteger habitats e espécies em perigo. O cumulativo de respostas de concordo ou concordo totalmente foi de 85% e superior. No mesmo inquérito, as questões com menos concordância por parte dos inquiridos prendiam-se com atividades tradicionais ou com o desenvolvimento económico. Mesmo assim, 60% dos respondentes disseram que as áreas protegidas tinham um papel relevante nessa temática. O mesmo valor obtido em relação à discordância de que as áreas protegidas são um entrave ao desenvolvimento. Uma vez que a razão pela qual os inquiridos se haviam deslocado a estas praias e não a outras eram a própria Serra da Arrábida e a tranquilidade das suas águas, estes resultados podem ser enviesados. Provavelmente serão. No entanto, não existem mais levantamentos deste género a nível sistemático no resto do país, havendo alguns, nomeadamente de visitantes das Berlengas, BTTistas de Sintra ou em Cascais, ou na Arrábida, de pedestreinistas na Serra de Ares e Candeeiros e de Sudoeste Alentejano, e as respostas são coincidentes. As áreas protegidas e classificadas são importantes. Se é que essa importância pode ser medida, provavelmente, através do sucesso de todos os selos Unesco que existem e que têm por base territórios que são áreas protegidas ou classificadas, e também se pode medir o sucesso desse modelo pela quantidade de áreas protegidas de âmbito regional e local, muitas das quais recentes, e, obviamente, também pelas áreas protegidas de âmbito privado, que já aqui ouvimos falar. As áreas protegidas são um território de futuro, razão pela qual o turismo de natureza foi tantas vezes apontado como um produto de vocação estratégica do país. São também um território de identidade. Vejam-se quantas marcas ou produtos locais existem, desde sempre associados a territórios classificados. Vejam-se, por exemplo, quantas fotos no Plano de Ação Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que é de 2021, são de áreas protegidas. São praticamente todas. Atualmente, em Portugal continental, como já foi dito, a Rede Nacional de Áreas Protegidas e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas ocupa um pouco mais que 1/5% do território nacional. Nos Açores são quase 25%, na Madeira são quase 60%, obviamente devido à sua própria orografia. O sucesso destes territórios deve, por isso, ser um desígnio nacional. Como já tantas vezes foi dito por pessoas que estão, inclusive, dentro desta sala, nenhum país pode abdicar de 1/5 do seu território. A conservação da natureza não se limita à preservação de espécies e habitats. É, antes de mais, obviamente, um modelo de desenvolvimento e, como tantos outros, faz sentido em alguns territórios e noutros, se calhar, nem tanto. Atualmente, o ICNF tem 2.377 funcionários, entre vigilantes, técnicos, peritos, dirigentes, auxiliares administrativos, todos eles, ok? Muitas das vezes perdem-se em detalhe em questões que poderiam ser provavelmente resolvidas com alguma orientação política ou alguma discussão interna ou até externa. Podemos dizer que são manifestamente poucos para fazer aquilo que precisam e aquilo que o país precisa da sua ação. Sem as atuais parcerias, por exemplo, com universidades e politécnicos, câmaras municipais ou ONGs, muitos dos projetos de conservação estariam condenados a nunca existirem. Vivemos tempos em que o interesse genérico pelo ambiente pode ser participado em tantas coisas, no entanto, experimentem voluntariamente oferecerem-se ao ICNF para poder colaborar e vejam que vão esbarrar em qualquer impedimento burocrático, nomeadamente por falta de enquadramento legal em relação à responsabilidade civil, coisas tão simples como isso. Gerir territórios com falta de técnicos vigilantes, por vezes com falta de equipamento, é difícil. Gerir sem conhecimento é uma lotaria. Como estamos em relação, por exemplo, aos novos livros vermelhos, alguns foram recentemente publicados, o Atlas das Aves Nidificantes ou dos Répteis e Anfíbios, para quando a próxima edição? O normal seria que estes documentos fossem feitos de 10 em 10 anos. Criámos uma marca nacional para gerir as áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, chamada natural.pt, mas não fazemos qualquer ideia de quantos utilizadores recreativos têm estes territórios, quantos turistas, por onde se deslocam, o que desejam, nem sequer se o fazem de forma autónoma, organizados por empresas ou eventos que muitas das vezes atingem milhares de participantes. Não se podem gerir territórios sem que se conheça a fundo como funcionam. Alguém nesta sala sabe quantos residentes tem uma qualquer área protegida? Desafios a responder a essa questão. Discutir a conservação da natureza em Portugal passa por todos os níveis da organização do Estado, passa, obviamente, por reconhecer também que faz parte da Constituição e que
de forma genérica, desde 1970, já foi presente na orgânica do Governo de todas as maneiras e feitios. Discutir a conservação da natureza, das áreas protegidas e classificadas, passa também pela discussão da própria orgânica e da Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, mas, antes de mais, passa por definir objetivos, estratégias para estes territórios, de preferência em que todos se revejam, mas que nunca se esqueça que a principal razão pela qual estão criadas e classificadas é a manutenção natural de ciclos ecológicos e biogeoquímicos de que dependemos enquanto projeto de país. A importância das áreas protegidas e classificadas é inequívoca. O que não é e nunca foi é o seu modelo de gestão, mas essa é uma das razões pela qual cá estamos hoje. Eu passava desde já à engenheira Sofia Castelo Branco a palavra. Dizia apenas que, como muitos sabem, é engenheira agrónoma, desempenhou funções na Reserva Natural da Malcata, enquanto técnica, enquanto dirigente, também no Parque Nacional do Tejo Internacional, foi diretora do Departamento de Gestão de Áreas Protegidas e Classificadas do Litoral Oeste e vogal do Conselho Diretivo do ICNF, sendo atualmente inspetora da IGAMAOT. Sofia, muito obrigado pela sua presença. Só preciso de ajuda com a apresentação. Penso que está. Okay. Só aqui um segundo para ver como é que isto se passa. E para trás. Oi. Desculpe, já deve ter feito disparate. Não, aqui. Muito bem, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Uma vez que já levamos aqui algum tempo de atraso, vou fazer uma visita guiada por aquilo que foram os diferentes organismos que tiveram sob sua responsabilidade a gestão das áreas protegidas, os principais modelos, algum balanço da sua intervenção, o que é que temos hoje em cima da mesa, uma vez que estamos aparentemente numa nova encruzilhada ou num novo momento de decisão sobre a Rede Nacional de Áreas Protegidas, de âmbito nacional, e o que é que, no caso concreto de Portugal, é importante termos em consideração. Alguns dos oradores anteriores já me auxiliaram nesta primeira fase, mas eu vou largar aqui aquilo que para mim são os grandes marcos. Quando começámos a falar em ambiente em Portugal, o contexto foi muito específico. Portugal foi convidado em 1969 para participar numa conferência sobre ambiente humano que estava a ser preparada pelas Nações Unidas e que teve realização em 1972 em Estocolmo. Foi com este contexto que saiu a Lei 970, que introduziu os conceitos de Parque Nacional e de outras reservas. Note-se que, à data, a classificação destas áreas ficavam obrigatoriamente sujeitas ao regime florestal total, caso se tratasse de áreas públicas, ou parcial, caso estivéssemos a falar de áreas privadas. É assim, como também já foi referido, que em maio de 1971 surge o Parque Nacional da Peneda Gerês e, uns meses mais tarde, a Reserva das Selvagens na Madeira. Uma nota aqui para o primeiro organismo que, mais tarde, pós 25 de Abril, acaba por dar corpo àquilo que foram os serviços de ambiente. Era a Comissão Nacional de Ambiente, que funcionava à data sob a alçada da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Não obstante, é de facto a seguir ao 25 de Abril que começamos a ter organismos e corpos políticos dedicados a esta matéria. Logo no primeiro governo provisório, o cargo de Subsecretário de Estado de Ambiente, em 75 a primeira Secretaria de Estado, sobre a alçada da qual é constituído o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, com responsabilidades na classificação e gestão de áreas. Não obstante, em 76, o Decreto-Lei 613 de 1976 vem revogar a Lei 970, vem introduzir e juntar ao conceito de proteção da natureza o seu valor estético e cultural, introduz os conceitos de reserva natural, de parque natural, um pouco à semelhança do que já se fazia na restante Europa, a parque natural, as paisagens protegidas e os sítios e objetos classificados. Nesta altura, quase em simultâneo, o mês de julho de 1976 foi riquíssimo, estão criados o Parque Natural da Serra da Estrela, da Rábida e a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Entre 76 e 82, o Decreto-Lei 613/76 é, no fundo, regulamentado e vem definir qual é exatamente a orgânica e quais são as estruturas necessárias de que cada uma das áreas protegidas teria que estar dotada, todas ou em parte. Em 83, uma palavra ao Ministério da Qualidade de Vida, do nosso saudoso arquiteto Ribeiro Teles, um ministério absolutamente inovador que juntava desporto, defesa do consumidor e ambiente, onde o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico incorpora o tema conservação da natureza. É a partir daqui
que temos um conjunto grande de áreas protegidas a serem classificadas quase em catadupa. Uma nota, que não é possível passar, é nesta data que são constituídas a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional. Hoje, com as áreas classificadas, constituem a rede fundamental de conservação da natureza. É impossível deixar também de dar uma nota à Lei de Bases do Ambiente, 1987, onde vem efetivamente ficar clarificada que as áreas, consoante a sua dimensão e importância, podem ter âmbito nacional, regional ou local, consoante os valores a salvaguardar. E o primeiro Ministério do Ambiente, em 1990. Até esta data, 92, tínhamos 65% das nossas áreas classificadas, de âmbito nacional classificadas. Esta percentagem é calculada face às 32 áreas hoje constituintes da nossa rede de áreas protegidas, das quais cerca de 24%, 5 áreas, já tinham um regulamento administrativo. Entre 93 e 97, o Instituto da Conservação da Natureza, o velhinho Serviço Nacional de Parques, é transformado num Instituto Público com autonomia administrativa e financeira e, de relevante, o Decreto-Lei 1993, vulgarmente e entre nós conhecido como era a Lei Quadro das Áreas Protegidas. As áreas ficaram definidas, os conceitos estavam consagrados e vem, como é óbvio, em desenvolvimento da Lei de Bases, instituir também as áreas de estatuto privado. Neste período, neste quinquênio, se me permitem, uma nota às obrigações que o país, enquanto Estado-membro, teve que assumir, em 99, a transposição das diretivas Aves e Habitats, pelo Decreto-Lei 140/99, 24 de abril, hoje conhecido como regime jurídico da Rede Natura, sob a alçada do qual são classificadas as áreas dentro desta área. Até 2007, sob a alçada do Instituto da Conservação da Natureza, temos 97% das áreas protegidas de âmbito nacional classificadas, das quais cerca de metade dotadas de um regulamento administrativo. Entre 2007 e 2012, a grande alteração no modelo das áreas. Pelo Decreto-Lei 136 de 2007 é criado o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade e as áreas são agrupadas em grandes departamentos. São 5 departamentos de gestão de áreas classificadas, 4 com uma base territorial e 1 de base temática. Nesta data, para além desta soma de competências por departamentos, há também uma passagem de competências que até aí eram asseguradas pelos serviços centrais do Instituto, como a gestão e implementação da Rede Natura e os procedimentos da AIA. Tudo isto é delegado nos departamentos de gestão. Mais uma nota do ponto de vista dos grandes marcos em termos de legislação, um documento que eu recomendo vivamente a leitura, o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, que se mantém muitíssimo atual e que vem estruturar o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, que engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas, de âmbito nacional, regional, local ou privado, que junta a Rede Natura 2000 e que, com a Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e Domínio Hídrico, constitui a rede fundamental de conservação da natureza, a infraestrutura básica da conservação no nosso território. Até esta data, 2011, estão classificadas 100% das áreas protegidas de âmbito nacional e todas elas dotadas de plano de ordenamento. Peço desculpa. E todas elas dotadas de plano de ordenamento. Atenção que das 32 áreas protegidas de âmbito nacional, os monumentos naturais não têm plano de ordenamento. Portanto, os planos de ordenamento correspondem às 25 áreas protegidas, que não monumentos do Parque Nacional, até às paisagens protegidas, que não monumentos naturais. Em 2012, a fusão dos Ministérios da Agricultura e do Ambiente traz-nos o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, até hoje. Há uma reconfiguração dos departamentos de gestão de áreas classificadas para uma aproximação às NUT 2, com uma delimitação, portanto, territorial distinta. E aqui, já apenas brevemente, em 2017, o modelo de cogestão das áreas, que se iniciou como projeto piloto no TEG Internacional, diga-se com alguma relutância por parte das autarquias então envolvidas, hoje em desenvolvimento pelo Decreto-Lei 116 de 2019, mas, enfim, matéria que não acompanho e, portanto, sobre a qual não me irei debruçar, eventualmente, da parte da tarde,
Quem tem já experiência no modelo o poderá referir. Não está aqui, não foi esquecimento, a nova orgânica do ICNF, com as demais competências que lhe têm sido atribuídas, o Decreto-Lei 43 de 2019, mas que imagino que os colegas que estão dentro da casa, melhor do que eu, saberão o que se passa. Vamos focar-nos nas áreas protegidas. E para nos focarmos nas áreas protegidas, eu permiti-me apresentar este esquema que ajuda aqui um bocadinho a perceber qual foi a evolução dos modelos da estrutura e dos modelos de governança em cada uma das áreas. Não está aqui referido o Parque Nacional, apesar de ali uma pequena referência à Lei 970, as primeiras áreas classificadas até ao 613 de 76 tinham estruturas que não são absolutamente nada replicáveis com o que veio a seguir. Note-se que o Parque Nacional tinha no seu diploma de criação, o Decreto-Lei 187 de 1971, um quadro de pessoal, a distrito, coisa que depois não se replicou. Na altura era uma comissão administrativa com 3 membros, um representante do Estado, no caso do Gerês, com um elemento, um vogal da Junta Especial da Caça e Pesca e um terceiro elemento da Junta de Colonização Interna. A seguir, a Reserva Natural de Sapal Castro Marim, ainda classificada antes do 613 de 76, tinha uma comissão administrativa semelhante, presidida pela Comissão de Parques, ainda não via o Serviço Nacional de Parques, por um membro das autarquias representadas e por um membro do Gabinete de Planeamento Urbanístico e Ambiente do Algarve. Portanto, estruturas diferentes. A seguir, com o 613, há essencialmente um grande modelo. As áreas, ao serem classificadas, são administradas por uma comissão instaladora, que reúne, no fundo, as autarquias, os municípios representados, os organismos da administração pública com relevância em função de cada uma das áreas, e depois está acompanhado por uma comissão científica, onde estão as instituições de investigação, os estabelecimentos de ensino, as associações culturais com relevância, os serviços técnicos, administrativos e auxiliares. Isto acaba por ser corporizado no Decreto 478, que efetivamente vem estabelecer como órgãos o diretor, o Conselho Geral, a Comissão Científica e os serviços técnicos, administrativos e auxiliares, e desde logo seriam os órgãos ou parte deles, consoante a importância de cada uma das áreas, a ser assim definido. Até 1993, este modelo foi sendo adaptado. Note-se que houve áreas protegidas que nunca tiveram diretor. Estiveram sempre sob a alçada de uma comissão instaladora. Houve, por outro lado, por ajustes e pela necessidade de flexibilidade, diretores a assumirem a gestão de áreas próximas. É o que aquele mapa de 1983 ali representa. Tínhamos o Alvão sob a alçada de Montezinho, tínhamos o Boquilobo, que esteve primeiro na Renete e depois na Serra da Aire e Candeeiros, tínhamos Sapal de Castro Marim agarrado à Ria Formosa, enfim, eram modelos com alguma adaptação, porque não haveria diretores à data, entendeu-se não ser essa a relevância. Em 93, com o Decreto-Lei, com a Lei Quadro das Áreas Protegidas, uma das primeiras grandes alterações. O diretor é substituído por uma comissão diretiva. Os órgãos a estrutura orgânica e de governança das áreas passa a ser uma comissão diretiva, com 3 elementos, presidida pelo representante do Instituto da Conservação da Natureza, por um dos municípios, quando em áreas com mais do que um município, em regime de rotatividade, e por um representante do Ministério do Ambiente, acompanhados por um conselho consultivo. O Conselho Consultivo que, já à data, com a experiência adquirida pelo conjunto brutal de entidades com assento, quer nas comissões instaladoras, quer nos próprios Conselhos Gerais, veio definir como número máximo 15 elementos. 2007 e 2012, os agrupamentos de áreas. Em 2007 ainda apenas a conservação da natureza e biodiversidade, os grandes departamentos de gestão de áreas classificadas, os 4 territoriais, Norte, Centro e Alto Alentejo, Litoral de Lisboa e Oeste e o Sul. E aquelas bolinhas, eu peço desculpa, o desenho não é muito feliz, é o departamento temático que reunia as zonas úmidas. Em 2012, com a passagem para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, temos os departamentos de conservação da natureza e florestas, já com uma base territorial próxima das NUTs, e as áreas protegidas e ou da rede Natura, que se prolongam, como a senhora Bastonária há pouco já, que se prolongam para lá dos limites territoriais das NUTs, eram atribuídas por gestão, por despacho do Presidente a cada um dos departamentos. O novo diploma em vigor transformou estes departamentos em direções regionais
mas do ponto de vista da gestão das áreas, é esta, enfim, digamos, a caricatura. O que é que nós podemos falar sobre estes, não são 50 anos, houve aqui períodos mais mortos, mas o que é que há aqui a evidenciar? Houve uma primeira fase, eu diria, de grande crescimento. As áreas protegidas, quando se começaram a instalar nos territórios, eram verdadeiros serviços descentralizados. Abriam-se portas em locais onde jamais o poder autárquico pensou ter serviços públicos dedicados. Abriam-se sedes, abriam-se delegações, criava-se emprego, os serviços de suporte, como os serviços administrativos ou os vigilantes da natureza, eram recrutados localmente. Esta era a fase visível e simpática. Os quadros técnicos eram recrutados juntos da academia, tal como eu fui no Instituto Superior de Agronomia e comecei a minha vida profissional como jovem estagiária na Reserva Natural da Serra da Malcata. Foram fases de crescimento, fases em que havia capacidade e gente para a dinamização de iniciativas dos mais variados setores. Recordo que em 1994, quando avançou o primeiro quadro comunitário com medidas agroambientais, era nos serviços das áreas protegidas que os agricultores recorriam para ter auxílio no preenchimento dos formulários. Eram verdadeiros serviços de extensão rural. Como é óbvio, com o funcionamento da comissão diretiva, houve eu diria que uma mensagem política muito clara de querer envolver na gestão mais direta os municípios e os seus representantes, contudo com resultados muito distintos à semelhança do que já tínhamos tido com os diretores. A capacidade de gestão das áreas dependia das pessoas, dependia da sua capacidade de influência, da sua capacidade de articulação territorial e também da sua capacidade de continuar a articular com os serviços centrais a possibilidade de investir e de intervir. Como é óbvio, o crescimento dos diferentes organismos que têm acompanhado a governança das áreas protegidas sofreram, como todos os demais da administração, uma profunda reforma, sobretudo a partir do princípio deste século. Dificuldades no recrutamento, todos nós a ficarmos cada vez mais crescidos, a dificuldade do recrutamento a não nos permitir fazer uma coisa determinante na administração, que é a passagem de conhecimento, com diversidades diferentes na atuação, tudo isto veio, no fundo, a contribuir para aquilo que tem vindo a ser feito, com um aumento brutal das competências e das atribuições que estavam assumidas por este organismo. E uma nota que eu acho que é absolutamente relevante naquilo que foi o funcionamento da estrutura responsável pelas áreas, uma enorme dificuldade na comunicação e na demonstração de resultados. O Instituto nunca conseguiu ter uma política estratégica de marketing, de comunicação, de mostrar o que fazia dentro das áreas protegidas e quais os resultados alcançados. Como nota, os diferentes modelos adotados nunca foram instituídos com mecanismos claros para avaliar a respectiva eficácia. Nós nunca nos questionámos se funcionava melhor o diretor, como funcionavam os conselhos gerais, como funcionavam as comissões científicas, como funcionaram as comissões diretivas e os conselhos consultivos, que papel desempenharam, e os conselhos estratégicos das áreas protegidas. Isto nunca foi delineado no sentido de percebermos se cada um dos modelos que foi sendo sucessivamente instituído trabalhou melhor ou pior. Obviamente, hoje, à distância, quando passamos para os grandes agrupamentos de gestão de áreas classificadas, à data, atenção que os modelos não têm só vantagens ou desvantagens, à data e numa fase inicial muito interessante, foi possível pôr áreas protegidas a conversar entre si, partilhar recursos, gente que tinha as mesmas problemáticas e que não se conheciam, estranhamente, porque é de facto um país pequeno, mas as áreas protegidas estavam enfeudadas e, portanto, não se conheciam, teve vantagens, mas hoje sabemos que a escolha do modelo não teve qualquer critério de melhoria da qualidade da prestação do serviço. Resultou simplesmente de critérios exclusivamente económicos e das reformas sucessivas da administração pública, o PRAC e o PREMAC. A dificuldade na resposta, a dificuldade na gestão destas áreas é claramente agravada em 2012, com o assumir das competências da área florestal e com o conjunto num organismo único do conjunto de atribuições e competências que lhe estavam, como eu digo, já naquela fase descendente da dificuldade do recrutamento, da dificuldade de conseguir ter recursos necessários e adequados. Mas, em termos de nota para a reflexão daquilo que aqui nos junta hoje, é
houve total ausência de avaliação do funcionamento de qualquer dos modelos de estrutura orgânica ou de governança. E aqui chegados, o que é que nós temos? A realidade é esta. Como há pouco ouviram, nós neste momento temos 51 áreas classificadas, a última em outubro de 2022. Se as áreas protegidas de âmbito nacional, onde me foquei, estavam classificadas até à primeira dezena deste século, temos hoje um número muito significativo de áreas protegidas de âmbito regional, local e de estatuto privado. Temos 103 áreas classificadas ao abrigo das diretivas Aves e Habitats, entre zonas de proteção especial e sítios da rede Natura, já classificados como ZEC. E temos outras tantas áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais. O território está ali. Como veem, como não poderia deixar de ser, há uma enorme sobreposição sobre estas áreas. Estamos sempre a falar de recursos e valores naturais. Então, o que é que vamos fazer? O que é necessário? Vamos voltar um bocadinho atrás. Quando classificamos uma área, qual é o problema que temos em mãos? Temos competição pelo uso. Mas quando classificamos uma área, seja ao nível da legislação nacional, seja pelos compromissos nacionais e internacionais que assumimos, nós estamos a definir e delimitar cartograficamente uma área com um determinado património e sobre o qual nos comprometemos a salvaguardar, designadamente por regulamentação específica. Quando a classificamos, temos que garantir os meios necessários para as ações de conservação ativa, para as ações de conservação indireta, seja por intervenção nos demais atores. Temos que conseguir fazer estas ações, temos que conseguir atuar, agir diretamente nestes territórios, garantindo a salvaguarda e a permanência ao longo do tempo dos valores naturais ali presentes, garantindo que temos os necessários serviços de suporte, de regulamentação, de ordenamento e de monitorização. Sobre isto temos que estar conscientes quando discutimos o modelo que entenderem discutir. E como há pouco também já foi referido, como é que o fazemos? Qualquer área classificada tem que ter obrigatoriamente estes 4 pilares bem estruturados. Nós precisamos ter conhecimento, precisamos ter capacidade para inventariar e monitorizar e temos de ter capacidade para informar e comunicar o que ali estamos a fazer. Que resultados estamos a alcançar? Com uma particularidade. Nós estamos em Portugal. Nós temos uma estrutura fundiária e posse da terra com algumas particularidades, que são um desafio para a gestão. Primeiro, maioritariamente propriedade privada. E depois, um país pequeno, mas com realidades muito distintas. Fazer ações e estabelecer projetos de conservação da natureza em áreas do país onde a estrutura fundiária tem uma determinada dimensão, obriga-me a dialogar com 1 ou 2 interlocutores. Mas se eu estiver interessada na conservação dos sistemas policulturais do centro e norte do país, eu tenho uma multiplicidade de atores. Portanto, as realidades são muito distintas. E depois outro aspecto crítico. Nós temos um país com ecossistemas essencialmente mediterrâneos. Foge aquele cantinho ali de cima, Atlântico, do Gerês, com outra particularidade. Temos paisagens humanizadas. Temos uma elevada relação entre os valores naturais em presença e os sistemas de produção agrícola e florestal que aqui se desenvolvem. Por outras palavras, temos valores e recursos naturais que dependem desse uso. Onde aquilo que temos hoje no quadro de desenvolvimento do país, o despovoamento de largas áreas do nosso território, que levam, por um lado, ao abandono dos sistemas de produção ou à alteração do modo de produção com intensificação e ainda ao agravante da problemática da gestão do risco de incêndio, são matérias que podem se constituir sérias ameaças à conservação dos valores naturais e, portanto, têm que ser ponderadas. Com estas particularidades, o que é que nós temos? Da minha experiência muito próxima. Nós não temos áreas protegidas, não conseguimos geri-las, não conseguimos ter uma gestão de proximidade. E uma gestão de proximidade obriga a ter um quadro de recursos mínimo. Tenhamos essa consciência. Fico muito satisfeita de ter ouvido o Sr. Secretário de Estado há pouco referir que, pelo menos, a ponderação de um responsável por áreas estará em cima da mesa. Se calhar não precisamos de voltar, como há pouco referi, ao Gerês, com um quadro de pessoal onde só os guardas florestais à data eram 50. Não precisamos voltar aí. Mas, se calhar, temos de ter a capacidade para assumir a diversidade e a complexidade da gestão das diferentes áreas e ter flexibilidade nos modelos a adotar, sabendo qual é o caminho e onde queremos chegar. É preciso ter
ter presente, hoje que se discute eventualmente outro modelo, a realidade territorial. As áreas protegidas e as áreas classificadas não se esgotam nas NUTs, vão para lá desse território. É preciso garantir a coerência numa intervenção num parque natural como o Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que vem do Algarve até meio do Alentejo, ou do Douro Internacional, que começa lá em cima e acaba no centro. E os sítios da Rede Natura por aí fora. São muitos os exemplos em que não podemos ter, senão, uma gestão coordenada e articulada para todas estas áreas. Hoje temos necessidade de concretizar que não está feito o ordenamento da Rede Nacional de Áreas Protegidas e os planos de gestão da Rede Natura. É necessário estarmos conscientes dos compromissos que assumimos, quer nacional, quer internacionalmente, nestas matérias, já hoje aqui falado. Será com certeza um desafio. Eu diria que não tanto chegar aos 30% de território classificado, não estamos muito longe, mas vai ser um desafio discutir 10% deste território em proteção estrita. À lei de conclusão, volto ao Decreto-Lei 142 de 2008, que sugiro que o possam avaliar. A conservação da natureza e da biodiversidade e as respectivas políticas são um desafio. São um desafio porque deveriam permitir gerir o território, tornando-se um motor de desenvolvimento e garantindo que, através da gestão e da utilização sustentável deste território, com o envolvimento de todos, nós conseguiríamos ter uma lógica e um alcance maior. Em minha opinião, é um desafio alcançável. Se a conservação da natureza e da biodiversidade voltarem a ser e forem entendidos como um desígnio nacional e uma medida política de intervenção absolutamente prioritária. Muito obrigada. Território e Planeamento Ambiental e especializada em Zoologia e Biologia da Conservação de Agrossistemas. Desde 2002 que coordena a delegação da LPN em Castro Verde, tendo sido responsável pela coordenação de inúmeros projetos de conservação nacionais e internacionais. E vem falar-nos sobre essa sua experiência, que no caso cumulativo da LPN tem praticamente 30 anos. Obrigado, Rita. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigado também à Ordem dos Biólogos por este convite que endereçou à LPN para estarmos aqui hoje a dar aqui um exemplo que não é de uma área protegida, mas de uma área classificada. E também dizer que a LPN, a mais antiga organização não-governamental de ambiente da Península Ibérica, que existe desde 1948, a celebrar este ano 75 anos de experiência na conservação da natureza, tem em Castro Verde, neste exemplo que eu aqui vos trago hoje para falar, 30 anos de trabalho. Celebramos o ano passado 30 anos de trabalho. E então o que eu vos vou falar aqui um pouco é sobre este exemplo que nós temos de conservação de um grupo muito particular de aves, que são as aves tepárias, no Campo Branco, e falar um bocadinho disto. No fundo, quando nós falamos de aves tepárias, estamos a falar da comunidade de aves terrestres mais ameaçadas que nós temos no nosso país, de espécies como, não sei se tenho ponteiro, de espécies como a aptarda, como o cisão, como o tartarinhão caçador, mas também o rolieiro, o penareiro das torres ou o cortiçol de barriga negra. Temos aqui espécies com um grau de ameaça muito grande, a maior parte delas com estatutos de em perigo ou criticamente em perigo, a maior parte delas vulneráveis e que necessitam de uma conservação que requer, inclusivamente, áreas classificadas para a sua proteção. Esta é a aptarda, é a rainha da estepe, esta nossa ave, a maior ave voadora que nós temos no nosso país, na Europa, a segunda maior ave voadora mais pesada do mundo e que traz também ela muitos turistas para observarem aqui assim na região de Castro Verde. É uma ave magnífica, mas que requer uma conservação muito estrita. Porquê? Porque as nossas aves tepárias têm, a grande maioria delas, uma particularidade que é nidificarem no solo e, portanto, nidificam no meio das searas, nidificam no meio das pastagens e é lá que elas fazem, nem se pode dizer o seu ninho, mas algo muito rudimentar, semelhante a um ninho, e por isso necessitam que nós mantenhamos uma paisagem muito própria, que são planícies muito extensas, com pastagens e com cultivos de cereal. Isto só se consegue com uma articulação muito grande e muito próxima com os agricultores. Esta área do Campo Branco, que é uma área que abrange os concelhos de Beja, Aljustrel, Castro Verde, Mértola e Ourique e Almodóvar, foi inicialmente classificada em 1999 como Zona de Proteção para Aves de Castro Verde, que é esta zona maior que temos aqui,
Também depois, em 2008, como zona de proteção especial para pissarras, esta zona aqui mais pequenina, e posteriormente, agora em 2017, mais recentemente, recebeu ainda a classificação como Reserva da Biosfera da Unesco, mais especificamente aqui no Concelho de Castro Verde. E este exemplo que eu vos trago aqui assim é interessante porque estamos a falar de um território que, não sendo uma área classificada, portanto, não tem um plano de gestão, não tem um plano de ordenamento, e tem tido orientações de gestão e tem sido essa a principal forma de gestão deste território. Todo este trabalho só se faz graças a parcerias, a muito diálogo, e esse trabalho tem sido feito, sobretudo, em conjunto por 3 entidades, que é a Liga para a Proteção da Natureza, em conjunto com a Associação de Agricultores do Campo Branco e a Câmara Municipal de Castro Verde, mas não só. Há aqui vários atores muito importantes. O ICNF é, sem dúvida alguma, absolutamente essencial, é a nossa autoridade para a conservação da natureza e é quem implementa as medidas de gestão para este território e preconiza as diretivas que são aqui assim necessárias para a conservação deste espaço, mas também a Direção Regional de Agricultura, as várias associações locais que existem neste território e também as empresas. Também têm feito parte e têm tido aqui um papel importante na conservação deste território e daquilo que se faz em termos de conservação das aves estepárias. Esta foi muito importante para esta conservação e para mantermos este território com um estado de conservação favorável, que em 1993 o Plano Diretor Municipal de Castro Verde, que tem 85% da sua área classificada como ZPE, neste caso, tenha definido que naquelas áreas que estavam identificadas como importantes para a conservação das aves estepárias, neste território dever-se-ia manter as práticas agrícolas que sustentavam este tipo de biodiversidade. E também, uma outra medida importante que interditava era a florestação de terras agrícolas, ou seja, direcionava os usos do território para uma agricultura que permitia a compatibilização com as práticas agrícolas. Isto foi muito importante porque surge no momento em que este território estava em vias de, por serem terrenos relativamente pobres em termos agrícolas, de vir a ser convertido em floresta de eucalipto. E, portanto, perderíamos aqui esta biodiversidade única que temos neste território, que ficaria sem o seu habitat. E, portanto, estas diretrizes que vêm, que emanam do PDM, foram absolutamente essenciais para se conseguir manter o uso agrícola que este território rural tinha. Um outro aspecto que também foi fundamental foi o Programa LIFE. O Programa LIFE é um programa da União Europeia que está muito focado na conservação. Estava, agora já é mais amplo e tem muito mais áreas dentro do ambiente, mas sempre tem sido uma componente muito importante para o financiamento da natureza e da biodiversidade. E aqui foi aqui que a LPN conseguiu, com o apoio também dos seus associados e de empresas, ainda no século passado, portanto, entre 1993 e 1998, fazer 2 projetos LIFE que foram essenciais para nós termos aqui as bases de trabalho da LPN neste território, mas também para termos aqui áreas de conservação que foram adquiridas neste espaço. Ao longo destes 30 anos tivemos mais projetos LIFE, tivemos vários projetos LIFE a decorrer, e isto para vos dizer que tivemos, só em termos deste financiamento comunitário, tivemos cerca de 6 milhões de euros aplicados aqui a este território. Dentro dos projetos LIFE que a LPN teve e que coordenou, estes projetos que foram aplicados diretamente em Castro Verde, foi aqui fulcral a aquisição de propriedades. Como há pouco a engenheira Sofia mencionava, temos um território que é privado, todo ele privado. Não temos nenhum terreno público. E, portanto, fazermos a aquisição por uma organização não governamental de ambiente, embora privada, mas com fins de instituição de utilidade pública, foi absolutamente essencial para nós conseguirmos evitar que aquelas áreas fulcrais e centrais para a conservação das aves estepárias se mantivessem com estes usos agrícolas e não fossem convertidas em usos florestais, nomeadamente floresta de eucalipto. E, portanto, com este apoio do Programa LIFE foi possível adquirir 6 propriedades, com um total de 1.812 hectares, que têm sido as áreas de conservação nucleares dentro deste território.
Trago-vos aqui também um exemplo, dentro deste exemplo que são os projetos LIFE e de como é que nós podemos contribuir com estes projetos para a economia local, e é muito importante porque nós temos aqui um exemplo de como a conservação da natureza contribui para o desenvolvimento socioeconómico de um local. Trago-vos um projeto mais recente, o projeto LIFE Imperial, em que vos mostro aqui assim como foi a utilização deste projeto de empresas para a sua implementação. E como podem ver aqui assim, tivemos uma grande intervenção na região NUT do Alentejo, com mais de 314 empresas a intervirem diretamente neste projeto, a trabalharem com este projeto, e destas 100 sediadas precisamente nas áreas de intervenção do projeto. De referir que estes projetos contribuem também em termos de impostos, cerca de 17% a 20% do orçamento de um projeto destes são impostos que o Estado português recebe. Tivemos mais de 50% do orçamento que é investido em valorização do território, em ações de conservação no terreno. Também que quase 50%, à volta de 40% a 50% deste investimento é feito nestes concelhos que são normalmente muito despovoados, mas 50% quase deste investimento é feito nestes concelhos rurais com muito pouca população e com grande despovoamento. E, portanto, estes projetos têm, de facto, um impacto significativo em termos de conservação da natureza, mas também no desenvolvimento socioeconómico que temos nestes territórios. Foi também absolutamente essencial porque a LPN adquire 1.812 hectares de uma ZPE, que é a maior do país, que tem, a ZPE de Castro Verde, 85.000 hectares. E, portanto, estes 1.812 hectares são essenciais, mas não são suficientes para nós fazermos a conservação de espécies, como é o caso da aptarda e do cisão, que precisam de amplas áreas, como está classificada a ZPE de Castro Verde, que tem os tais 85.000 hectares. E, portanto, para nós conseguirmos fazer esta conservação destas áreas abertas, das estepes, com a conservação das aves de párias, nós tínhamos que ter aqui uma outra ferramenta, e essa ferramenta foi uma medida agroambiental financiada pela Política Agrícola Comum, que surge com as primeiras medidas agroambientais na política, na reforma da PAC de 1992. Esta medida agroambiental foi o apoio zonal de Castro Verde, surge pela primeira vez em 1995 e é uma medida histórica dentro daquilo que são as medidas agroambientais da Política Agrícola Comum. Porquê? Porque desde 1995 esta ajuda se tem mantido. É verdade que tem tido alterações nos compromissos, ligeiras alterações nos compromissos, algumas alterações significativas no apoio que é dado aos agricultores que aderem voluntariamente por 5 anos para fazerem estas medidas de compatibilização das práticas agrícolas com a biodiversidade, mas tem sido, de facto, aqui assim uma constante que tem dado aqui aos agricultores desta região uma solução para manterem as práticas agrícolas que são essenciais para nós fazermos a conservação destas espécies. Trago-vos aqui o exemplo do número de beneficiários. Nós atualmente temos mais de 200 beneficiários, nós estamos a entrar numa nova fase, agora com o novo quadro comunitário. Esperemos que continuar com estes números, mas tivemos, de facto, no último ano, o maior número de aderentes voluntários a esta medida agroambiental, ultrapassámos os 200, e também em termos de área, que temos vindo a crescer e temos cerca de 34.000 hectares que estão voluntariamente com os agricultores a fazer uma agricultura de conservação por estas espécies. Trago-vos aqui alguns números para termos uma noção da última campanha agrícola de 2021, em que esta medida representou mais de 2.600.000 euros por ano de apoios que são atribuídos aos agricultores para fazerem este tipo de práticas. Ainda assim, estamos a falar de um valor por hectare relativamente baixo, de cerca de 77 euros de apoio por agricultor, por hectare, para fazerem um trabalho que, no fundo, é um serviço que estão a fazer para toda a sociedade ao fazerem uma agricultura de conservação que garante a proteção destas espécies. Graças a estas aves que fazem estas paradas muito exuberantes, estas aptardas que têm uma parada nupcial muito exuberante, mas não só, toda esta comunidade de aves, também temos aqui um outro fator de desenvolvimento económico que é o turismo. Cada vez temos mais neste território e no território do Val do Guadiana observadores de aves que vêm aqui procurar ver estas espécies únicas e, sobretudo, vê-las no seu habitat natural e, portanto, tem vindo a crescer esta procura.
e é de facto aqui um nicho importante, embora haja sempre aqui uns sentimentos mistos, porque também temos que ter em conta a capacidade de carga e de gerir aqui assim a quantidade de turistas que temos, e se não causam de facto perturbação. Queria deixar só aqui, em termos de notas, de algumas notas finais, algumas considerações. Não vos trago aqui um exemplo de uma área protegida, trago-vos o exemplo de uma área classificada, de uma área que é toda ela privada, portanto, tirando os terrenos da LPN, que são este mix de privado de instituição pública, é uma área privada, mas onde nós temos aqui, de facto, que estes serviços do ecossistema, da conservação da biodiversidade e da paisagem, têm sido assegurados, e temos aqui um serviço que é um exemplo de um serviço que é prestado por este território. Estes espaços têm contribuído para nós conservarmos, por um lado, a biodiversidade, mas também práticas culturais e uma identidade de um território que de outra forma não se conseguiria. E foi precisamente esta junção neste ecossistema muito humanizado, muito moldado pelo homem, mas que tem aqui assim muitas características únicas em termos de biodiversidade, mas também culturais, que trouxe a classificação adicional da marca Unesco como reserva da biosfera da Unesco. E isso é uma mostra de como estes territórios podem ter aqui assim mais-valias que podem ser aproveitadas até noutros âmbitos de desenvolvimento. Dizer também que, e como referi há pouco aqueles exemplos que eu mostrei, que quando nós fazemos um investimento em conservação da natureza, não estamos apenas, embora seja muito importante, a fazer a conservação nas plantas e nos animais, estamos a ter um retorno que tem um retorno também social e económico nas pessoas, e muitas das vezes as pessoas não têm a noção deste impacto socioeconómico que nós temos quando fazemos conservação da natureza. E dizer também que, apesar de todos estes esforços que nós temos tido ao longo destes 30 anos em Castro Verde, temos neste momento algumas das espécies, nomeadamente a aptarda, o cisão e o tartaranhão caçador, com tendências de decréscimo acentuados, que são muito preocupantes, não são propriamente fruto do que se está a passar dentro deste território do Campo Branco, mas de muitas situações que se estão a passar à volta no Alentejo, em redor da ZPE, e que nos deixa muita preocupação. E, portanto, esta questão das áreas classificadas é, sem dúvida, muito importante, mas não nos podemos esquecer que a natureza e as aves e as plantas e os mamíferos, toda esta biodiversidade, depende também de habitats que estão fora das áreas classificadas e que também temos que fazer essa conservação. Muito obrigada pela vossa atenção e estou a dispor para qualquer questão. Obrigada. Obrigado, Rita. Obrigado, sobretudo, por teres ajudado a recuperar aqui um bocadinho do tempo. E eu vou passar a palavra ao Miguel Bastos Araújo, que é licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Conservação e doutorado em Geografia pela University College de Londres. Detém a Cátedra de Biodiversidade da Universidade de Évora e é investigador do Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid. Todos sabem que o currículo de Miguel é extenso, aliás, não é inocente o convite, é porque é de facto extenso e nos seus mais de 250 artigos científicos dedicados ao tema é das, se calhar, poucas pessoas no mundo que têm autoridade para falar daquilo que nos vem trazer agora. Portanto, eu passava a palavra ao Miguel, agradecendo a disponibilidade por estar connosco este bocadinho. A responsabilidade me acabas de colocar em cima dos ombros. Eu então ia pedir para colocassem o slide. Ok, muito obrigado. Muito obrigado à Ordem dos Biólogos pelo amável convite para estar aqui hoje. É um prazer estar aqui. Eu há aproximadamente 20 anos estive aqui também, numa sessão organizada pela Comissão Parlamentar de Ambiente. Era sobre alterações climáticas. Eu tinha acabado o doutoramento há pouco tempo, estava a trabalhar sobre o tema e vim cá e fiz uma apresentação mostrando alguns dos modelos que eu estava a fazer sobre a possível evolução das trajetórias de biodiversidade no contexto de alterações climáticas. E no final houve uma deputada, que eu não vou dizer o nome, que se aproximou e me agradeceu e disse: excelente apresentação, o senhor esqueceu-se de explicar porque é que nós nos temos que preocupar pela biodiversidade. Eu penso que, envolvidos quase 20 anos desta intervenção, aqui nesta Casa, seria mais difícil que um deputado desta Casa me abordasse para dizer uma coisa dessas. Portanto, é uma nota positiva. Eu ouço aqui uns resumos, mas, enfim, eu tenho essa esperança que seria mais difícil.
Aliás, se nós nos debruçarmos sobre os relatórios das Nações Unidas sobre a biodiversidade, como vocês sabem, existe uma Convenção da Diversidade Biológica, existem objetivos de 10 em 10 anos, que são sistematicamente não cumpridos, mas dentro daqueles poucos que se aproximam um bocadinho do cumprimento, um deles é justamente uma maior sensibilização para as questões de biodiversidade. Portanto, a questão da informação ao público e da sensibilização do público para a biodiversidade, de acordo com as Nações Unidas, é das poucas metas que têm evoluído positivamente de uma maneira discernível. Bom, a verdade, no entanto, é que se nós compararmos biodiversidade e alterações climáticas, rapidamente percebemos que estamos a lidar biodiversidade com o parente pobre deste eixo político. E se formos, mais uma vez, às conferências das Nações Unidas, as COPs do clima, estão os chefes de Estados. Nas COPs de biodiversidade não há presença de chefes de Estados. Eu penso que isto diz tudo sobre a importância política que um e outro conseguem dizer. Eu penso que é sinal de alguma ingenuidade. Ingenuidade, para usar um eufemismo, porque se pensarmos que nós agora temos um enorme problema, temos 2% do carbono planetário está na atmosfera e temos mais 7% em combustível fóssil. Não é? Portanto, toda a política climática atual, todo o esforço, todo o investimento político tem sido em reduzir a transferência destes 7% para os 2%. Mas depois nós temos 91% do carbono planetário que está nos ecossistemas, seja nos oceanos, seja em terra, seja no solo, na biosfera. Portanto, nós temos um potencial de libertação de 91% do carbono planetário se gerirmos de uma maneira pouco inteligente o carbono planetário que está, digamos, no mundo vivo. Portanto, a gestão dos ecossistemas é a dimensão da biodiversidade. E o que eu vou trazer aqui hoje é uma reflexão, também se chama estudo, mas eu gosto mais da reflexão, uma reflexão coletiva, envolveu várias dezenas de pessoas, dos quais eu apenas cito aqui alguns nomes neste slide, que são as pessoas, digamos, o core group, o grupo central, que reuníamos muito frequentemente e que dividimos tarefas, porque, obviamente, abordar a questão da biodiversidade no horizonte de 2030 não é uma tarefa fácil, mesmo para quem tem 250 artigos, porque, de facto, é complicado. E eu penso que se tem que começar por uma obviedade. Não é? A obviedade é que, nos últimos 50 anos, todos os indicadores de biodiversidade têm vindo a decrescer. Pronto. Esta linha negra que está ali, neste boneco, representa... Isto tem por trás um indicador que o WWF criou, que é o Living Planet Index, que também é um índice composto, que tem vários indicadores. Portanto, biodiversidade tem este problema, é um conceito multidimensional. O clima pode-se expressar de uma maneira mais simples, apesar de também ser multidimensional e multivariável. As pessoas podem se focar em temperatura e umidade, porque isso tem uma relação direta sobre a sobrevivência humana, por exemplo. Não é? Em biodiversidade é mais difícil de explicar, é mais complexo, tem mais variáveis, é um sistema mais difícil de tratar. Portanto, temos esta linha descendente e este gráfico ilustrou um bocadinho, foi o grande gráfico da Conferência das Nações Unidas que decorreu em Montreal para um pouco animar o debate. Não é? E a mensagem é que se nós continuarmos a fazer aquilo que temos estado a fazer ultimamente, é a linha cinzenta em baixo. Se melhorarmos a eficácia da nossa gestão das áreas protegidas, é a linha laranja. E se nós, além de melhorarmos a eficácia da nossa gestão de áreas protegidas, trouxermos sustentabilidade para as atividades económicas, então podemos almejar à linha verde. Portanto, esta é a narrativa. Se nós nos focarmos no que está acontecendo na Europa, este gráfico que está aqui, que não é muito bonito, mas enfim, tem os diferentes países da Europa e com as cores refletem o estado de qualidade dos habitats. Infelizmente, a parte da direita do gráfico não aparece, mas vocês podem ver que Portugal é, digamos, o quarto pior país europeu em termos de qualidade de habitats. Não é? A categoria MAU, que é vermelha, é Portugal, somos o quarto, a seguir à Bélgica, à Dinamarca e ao Reino Unido. Se compararmos com Espanha, vemos que Espanha também está bastante melhor em termos de qualidade. Portanto, isto é uma avaliação do European Environmental Agency, portanto, uma organização da Comissão Europeia, independente, com dados fornecidos pelos diferentes países, e coloca Portugal numa situação difícil. Bom, já foi aqui referido os compromissos europeus para a biodiversidade e além da questão da sensibilização do público, há uma outra das metas internacionais que tem sido razoavelmente bem conseguida. Eu recordo-me que estive em 2003 na África do Sul numa conferência sobre parques, com a presença do presidente Nelson Mandela, que já não era presidente, mas enfim, fez lá uma apresentação.
e onde se anunciou pela primeira vez que tinham chegado aos 10%. Portanto, eu, quando estava a fazer o doutoramento, os 10% era a meta, não é? 10% de áreas protegidas, e países como Madagascar, que é um país biodiverso, mega diverso, anunciou que também, finalmente, ia classificar uma série de áreas protegidas para chegar aos 10%. Nós hoje estamos muito além desses 10%. O E.A. Wilson, que vocês todos conhecem, um biólogo que morreu há um ano atrás, um dos grandes biólogos do século XX, antes de morrer, escreveu um livro que defendia que metade da Terra tinha que ser preservada. Ele basicamente, todo o seu otimismo tinha chegado ao fim, e ele disse: as nossas tentativas de fazer sustentabilidade falham, portanto nós temos que preservar 50% do planeta, porque senão não haverá planeta, não é? E nos restantes 50% tentamos fazer a nossa sustentabilidade, as nossas experiências, mas temos preservado 50%. Eu penso que a meta dos 30%, de certo modo, é um downgrading, mas se calhar realista, porque é uma meta de 2030, deste chamamento do E.A. Wilson antes de morrer. Portanto, a constatação que nós temos, de facto, que aumentar as áreas protegidas, a área das áreas protegidas, mas que não chega, não é? E que é preciso um compromisso mais sério numa fração dessas áreas. E aí surge a questão dos 10% de conservação estrita em cada território ou em cada região biogeográfica. Depois, há uma outra meta, que é referida menos vezes, que é preciso gerir com eficácia a biodiversidade protegida, nomeadamente em áreas classificadas. É uma meta que consta da Estratégia Europeia de Biodiversidade, portanto, sobre a qual nós estamos obrigados a cumprir, e é todo um tema, a questão da gestão, da cogestão, que vai ser discutido à tarde. Eu vou referir brevemente. E depois, finalmente, temos a questão do restauro dos ecossistemas, tendo em conta a conclusão de que, enfim, já não é possível só preservar, temos também que já recuperar algum dos territórios perdidos. Estamos na década do restauro ecológico, de acordo com as Nações Unidas. Há metas de cumprimento obrigatório definidas pela Comissão Europeia, portanto, que cada país tem agora que avaliar e implementar essas medidas. Enfim, estas são as grandes marcas. Estas são as grandes marcas programáticas da Estratégia Europeia de Biodiversidade para 2030. Como última adicional é que nada disto se faz sem recursos financeiros, não é? E se nós traduzirmos, enfim, fizermos uma calibração das necessidades de financiamento da Estratégia Europeia de Biodiversidade para o PIB português, dá um valor de 260 milhões de euros anual que tem que ser gasto para cumprir estes objetivos. Bom, nesta reflexão que nós fizemos, já foram aqui hoje referidas várias fragilidades, mas nós identificámos algumas que nos pareceram bastante preocupantes. Uma delas, enfim, isto como uma pessoa dedicada à investigação, é muito difícil pensar sem dados, não é? E um dos problemas que quem se dedica à biodiversidade em Portugal, não só, mas também, é a dificuldade em obtenção de dados centralizados de uma maneira fácil, no clique de um botão no computador. Já, obviamente, se fizeram progressos enormes face ao passado, mas ainda há muito que fazer nesta matéria, nomeadamente no mar. No mar é mais difícil do que em terra obter os dados. Nos sistemas aquáticos também não é muito fácil e depois há poucos dados. Parte da razão de que há poucos dados é que nós também não conseguimos mobilizar nestas bases de dados centrais todos os dados disponíveis. Portanto, uma das nossas medidas envolve um diálogo entre organismos como a FCT, o ICNF e o GBIF, no sentido de criar uma plataforma nacional, onde esses dados estejam depositados, além de estarem depositados noutras plataformas internacionais, não é? Tudo o que é genética tem que ir parar ao GeneBank, o que é distribuição tem que ir parar ao GBIF, mas Portugal ter também um eixo de centralização desses dados. E há uma coisa muito simples, não é? Um projeto financiado pela FCT, que tem recolha de dados biológicos, não se fecham as contas enquanto esses dados não estiverem num repositório público. Mesmo que tenha depois um embargo de 10 anos, não é? Para que as pessoas possam fazer a sua investigação. Mas, quer dizer, o investigador não pode morrer e com a morte do investigador perderem-se os dados para sempre, que é o que acontece muitas vezes. Portanto, esta é uma medida pequena, mas que é de importância enorme. Nós, quer dizer, não passaria pela cabeça de ninguém gerir a economia do país sem dados financeiros, não é? Portanto, a biodiversidade tem dados também e tem que estar disponíveis. Bom, outra questão que é curiosa é que é do mundo do ambiente toda a pressão para alterar a economia, alterar a sociedade, no sentido de nos adaptarmos e de mitigarmos as alterações climáticas, mas em termos de conservação da natureza esta é sempre uma prioridade baixa. Tão baixa que nem sequer é considerada na maior parte dos planos de biodiversidade
e que a Estratégia Europeia de Biodiversidade reflete também como sendo uma coisa importante para se começar a pensar e implementar, mas que, de facto, não consta das reflexões operacionais dos planos de conservação da natureza. Bom, depois, isto é um problema muito português, o outro digamos, internacional, o anterior, este é mais português. Há uma prevalência de gestão passiva dos ecossistemas e da biodiversidade que tem limitado a capacidade de manutenção e de restauro dos ecossistemas. Eu falarei um bocadinho também sobre isso. Há uma fraca articulação intersetorial e interministerial, tanto em terra como no mar, que resulta numa ineficaz, talvez por vezes perversa, utilização de fundos públicos. Há pouco foi referido também o facto, foi a Maria Jesus, de estarmos cada vez num ecossistema institucional mais complexo, com mais organismos, com, digamos, funções, com responsabilidades em diferentes componentes da política de conservação, que obviamente implica depois uma articulação e quando não existe, depois o que decorre é uma fragmentação e uma ineficácia de gestão. Bom, e depois há outra questão que é a escassa capacitação e empoderamento dos atores locais na gestão ativa do capital natural. Bom, e finalmente, o subfinanciamento crónico das políticas de conservação da natureza, limitado envolvimento do setor privado no financiamento da biodiversidade, que, diga-se de passagem, está a melhorar. O setor privado está cada vez mais interessado e, em certos casos, envolvidos em projetos de conservação, o que é salutar, mas, obviamente, há espaço para crescimento. Há espaço e necessidade. Portanto, desta reflexão, esta é a capa do livro, desta reflexão foram surgidas 9 reformas e 7 recomendações. Dessas recomendações eu apenas vou dar conta de algumas. Uma que decorre de uma das fragilidades, que é a implementação do Sistema Nacional de Informação sobre Biodiversidade. A criação de uma equipa de monitorização das metas pós-2020. Já foi também referido aqui que há uma carência de avaliação dos modelos de governança das áreas protegidas ao longo do tempo, mas é também fundamental termos uma avaliação sobre a eficácia das políticas de conservação no horizonte pós-2020. Aliás, é uma das obrigações que decorre da COP que decorreu em Montreal. Temos que rever as metas e prioridades da Estratégia Europeia da Estratégia Nacional de Conservação de Biodiversidade 2030, que foi feita já há uns anos atrás e que não contempla, nomeadamente, os compromissos da CBD pós-2020 nem da Estratégia Europeia de Biodiversidade. Portanto, há aqui uma desatualização que é evidente. E depois, propor um grupo de trabalho luso-espanhol no âmbito da Cimeira de Estados, porque, de facto, nós não podemos pensar em conservação de biodiversidade apenas no nosso retângulo, não é? Pensando em biodiversidade terrestre, a maior parte dos nossos rios nasce em Espanha, grande parte do processo de adaptação da biodiversidade às alterações climáticas envolverá movimentações, em inglês chama um reshuffling de comunidades e espécies num território que não tem fronteiras, não tem fronteiras políticas. Portanto, seria muito interessante começar a trabalhar a nível ibérico estas questões, porque temos, aliás, corredores óbvios que virão agora em breve, mas que temos corredores óbvios de dispersão entre o sistema central ibérico e a Serra da Estrela e aquela zona da Malcata também, e depois na zona do Douro, com os picos da Europa e os Pirineus, e enfim, os ursos que apareceram em Trás-os-Montes vieram de lá, não é? Portanto, existem esses eixos de conectividade enfim, que têm que ser integrados numa reflexão conjunta. Eu vou passar agora a uma revisão sobre as nove reformas, dando menos peso a algumas que outras, por pedido da mesa. A reforma 1 tem a ver com objetivos dos 30%. Eu podia ter chamado chegar aos 30%, não é? Mas, bom, isso é, digamos, é a meta da Estratégia Europeia de Biodiversidade. Nós temos já 22%, como foi referido, e em terra esses 22% representam, grosso modo, os valores naturais mais importantes da flora e da fauna portuguesa. Eu diria que bastante razoavelmente estão representados nesses 22%. Portanto, agora trata-se de complementar esse sistema de áreas protegidas no sentido de garantir a viabilidade no longo prazo das comunidades que já estão preservadas no sistema de áreas protegidas. Uma das grandes ameaças são as alterações climáticas. Este valor em baixo, 11,4%, 11% é a percentagem de áreas da zona costeira dentro das 12 milhas que está protegida e 4% é na ZEE, portanto, na Zona Económica Exclusiva. Portanto, o que nós propomos neste trabalho, nesta reflexão, e para isso tivemos de fazer alguns modelos, é
a integração das alterações climáticas, da adaptação às alterações climáticas, como uma das variáveis a ter em conta para a expansão das áreas protegidas. Naturalmente, quando se desenham áreas protegidas, a abordagem, digamos, histórica, que alguns autores australianos chamaram oportunista, que nós, em português, para sermos mais simpáticos, podemos chamar de oportunidade, não é? Vamos procurar as oportunidades onde podemos adquirir, onde podemos classificar sem grandes problemas, e depois há a abordagem, digamos, top-down científica, que é ver onde é que é necessário classificar, e depois vamos lidar com os problemas na medida em que eles surgirem. Não é? Portanto, temos esta tensão entre as duas abordagens. Nós, obviamente, abordamos a segunda, porque é aquela que decorre de uma perspectiva científica. Um dos dados que nós extraímos, portanto, no gráfico à esquerda, temos a percentagem de ganhadores e perdedores com alterações climáticas nos diferentes 4 grupos taxonómicos de vertebrados terrestres, e vocês veem que a maior parte dos grupos, tirando os répteis, tem, enfim, a grande parte das espécies, acima de quase sempre dos 75%, tendo dos anfíbios, há mais espécies depredadoras do que ganhadoras com as alterações climáticas. E à direita temos a percentagem máxima, média e mínima entre as espécies destes grupos que perdem distribuição. E vemos que, no máximo, os mamíferos e aves podem chegar a perder 100% da distribuição no país, portanto, extinção local, e com dois cenários diferentes, e, em média, os valores são, de facto, muito altos. Temos projeções de perda de distribuição bastante elevados. Isto traduz-se em movimentações, que também foram estimadas. Nós aqui temos, não sei se isto tem um... Qual é? Este aqui, ok. Portanto, o que vocês veem aqui, neste gráfico aqui, estas flechas, o tamanho das flechas indica a quantidade de espécies e a direção das flechas indica a direção do movimento esperado, desde uma área protegida para outro local. Portanto, os nós, digamos, do ponto de partida destas movimentações projetadas, são sempre áreas protegidas. E vemos que há um grande centro de movimentação que eu não estava à espera, que é este aqui, a zona do Oeste, que se constitui como um refúgio climático evidente durante o século XXI. Portanto, é uma zona fresca, ainda hoje é fresca e continuará a ser fresca. Portanto, as outras áreas em redor que vão aquecer terão ali um refúgio climático. Será não só para a biodiversidade, mas também para as pessoas. Portanto, é evidente que o preço do território vai aumentar. Portanto, se calhar a Floresta Gal tinha que começar a comprar terrenos ali enquanto os preços não subirem. E depois temos movimentações também, tendo como destino a Serra de São Mamed, várias, mesmo espécies que estão no Tejo Internacional, que ao contrário do que é habitual, não se vão deslocar para norte, mas deslocam-se em altitude para sul, para a Serra de São Mamed. Ali a zona do Baixo Guadiana, com movimentações também para as Serras Algarvias. E depois no norte, toda uma teia de complexidade de movimentos, portanto, da Malcata para norte, ali seguindo o rio Coa. Portanto, também uma zona onde já existe um projeto de renaturalização. A região do Douro também muito complexa, com as serras do Gerês e as serras ali do norte do Porto e de Montezinho, e também a Serra da Estrela a desempenharem papéis muito importantes de refúgios climáticos. Bom, nós, usando esses dados, eu vou-vos poupar à metodologia, mas usámos uma metodologia relativamente complexa para identificar áreas, o conjunto mínimo de áreas que seria necessário para garantir a persistência de todas as espécies consideradas em pelo menos 500 metros quadrados de território. Enfim, fizemos cenários para 100 km quadrados, para 500 km quadrados e para 1000 km quadrados. Aqui apenas mostro o dos 500 km quadrados, e o que vocês veem a verde escuro são as áreas que aparecem como áreas com interesse para as espécies num contexto de alteração climática. É interessante porque temos o Oeste, mais uma vez, que é uma zona, digamos, que nós não esperávamos que acontecesse. Depois temos ali a região do Douro também, no fundo, que já é uma reserva da biosfera, mas que se consolida como uma área muito importante para a conservação de biodiversidade. E depois temos áreas mais pequenas em vários pontos. Não é? Depois temos aqui um zoom só para ter uma ideia de como é que elas se unem. Estas áreas, enfim, nós podemos dar nomes às coisas ou não. Nesta reflexão, nós até para explicitar a necessidade de adaptação climática da biodiversidade, demos um nome a este conjunto de áreas como Estrutura Nacional de Adaptação Climática da Biodiversidade, que, além de ter estas áreas a classificar, ou pelo menos a gerir de uma maneira mais específica, teria eixos de conectividade entre elas para permitir mobilidade das espécies, que são
que são as linhas a vermelho que estão ali identificadas. Eu não vou entrar em detalhes metodológicos. A implementação de uma coisa destas pode ser feita de duas maneiras. Pode ser feita com o quadro legal existente, que é o que está aqui, que é o que representa este gráfico. Portanto, cada cor é um regime jurídico diferente. A verde temos o ICNF, portanto, o regime jurídico de conservação da natureza, e depois temos o regime a azul, aquilo que decorre das competências da APA, e depois a laranja, o que decorre das competências da DGT. E aqui se percebe que, enfim, aqui ainda não entram as CCDRs, não é? Portanto, ainda é um sistema bastante simplificado face àquilo que a trajetória que estamos a evoluir. Mas é possível trabalhar com isto, obviamente, é possível trabalhar com um regime jurídico assim, e o que nós pretendemos mostrar nesta figura é que, articulando estas instituições e estes regimes jurídicos, se consegue implementar uma estrutura de adaptação climática da biodiversidade sem mexer no quadro legislativo. Obviamente, também se pode fazer um simplex e encontrar uma forma de articulação institucional que seja mais simples. Como foi referido também anteriormente, o objetivo dos 10% em Portugal é muito difícil, por motivos que já foram ditos. O ponto de partida é muito baixo. Segundo as nossas contas, são 0,17% do território tem, digamos, uma classificação que pode ser assimilada à conservação estrita, 0,02% no oceano, apesar de no oceano ser mais simples a implementação de no-take zones, né, áreas onde não se pode pescar, nem fazer mineração, que seriam, digamos, equivalente, que seria o que nós poderíamos assimilar a esta classificação. Mas, como eu estava a dizer, bom, no fundo, isto é a definição que nós... É preciso termos definições claras, não é? Para sabermos do que é que estamos a falar. E conservação estrita, fazendo uma síntese e um esforço de tradução dos documentos que existem, seriam territórios com elevado valor para a biodiversidade, cujo uso e ocupação está subordinado a objetivos de conservação de biodiversidade, com exclusão de atividades extrativas, excetuando, eventualmente em terra, atividades tradicionais de muito baixo impacto na biodiversidade. Eu penso que sobretudo com esta ressalva final, é uma definição razoável e aplicável a territórios como o nosso. Não é? Porque, o mapa que tem à direita é um trabalho que está ainda em revisão, na Science, e que procura fazer uma classificação a nível europeu de quais as áreas com potencial para conservação estrita, baseado em critérios de rewilding, portanto, de renaturalização, baixo impacto humano, presença de grandes herbívoros, carnívoros e grandes áreas contíguas com estas características. Vocês, pronto, e vemos, confunda a amarelo, são as áreas que conseguem ter 10% do território com estas características, a branco são as áreas que não conseguem, mesmo que se tente chegar a esse objetivo, Portugal consegue, e temos a preto áreas protegidas que cumprem o critério estricto, de acordo com os critérios que nós definimos, e a cinzento, áreas que não cumprem. E nós vemos ali a verde em Portugal várias áreas, mais uma vez a zona do Douro, mais uma vez a zona ali de Malcata, Coa, etc., Sistema Central, com Serra da Estrela, e o eixo das Serras Algarvias, como também uma área potencial para investimento na área do rewilding, portanto, da conservação estrita. Não é? Obviamente, isto são análises europeias, têm que ser feitas muito mais finas ao nível de cada país, cada âmbito tem as suas especificidades. Mas, como foi dito há pouco, um dos grandes, aliás, repetidamente, um dos grandes desafios da conservação em Portugal, e em particular da conservação estrita, é o facto de grande parte do território ser privado. Este mapa que está aqui, quanto mais escuro, maior a percentagem de território privado, em florestas, e Portugal está, digamos, no eixo superior, onde a maior parte do território, acima dos 95%, é privado. Temos algumas oportunidades. As oportunidades, pode haver, há território público florestal que pode ser desanexado da atividade florestal económica para passar a ser anexado a uma atividade de conservação, se assim o Estado o determinar, para chegar aos 10%. Não é muito, mas é alguma coisa. Há esforços de renaturalização de territórios devolutos no interior, e esta é uma discussão que eu acho que é muito interessante, não é? A discussão de se nós sabemos que se abandonarmos um território que tinha práticas culturais ancestrais, há uma tendência de simplificação desse território logo de perda de biodiversidade. Portanto, ou das duas uma, nós investimos nesses territórios, investimos dinheiro para musealizar essas atividades, e estou a olhar aqui para o meu amigo, ou reinventamos a paisagem, trazemos atores biológicos, herbívoros e carnívoros que cumpram a função que os humanos cumpriam. E, finalmente, temos alguns desafios. A aquisição de terrenos pelo Estado, portanto, uma opção para
para chegarmos a estes objetivos é comprar mais terreno público, ter mais terreno público dedicado à conservação da biodiversidade, que eu acho que faz todo o sentido, no sentido que a conservação da biodiversidade é, acima de tudo, um bem público, portanto, deve estar sob a alçada do Estado, ou o envolvimento de privados na criação de áreas em que sejam subordinadas a uma gestão de conservação. E aqui eu gostaria de chamar, já que estamos na Casa da Democracia, de chamar a atenção para aquilo que me parece muito importante, que era a criação da figura jurídica de servidão privada de conservação, aquilo que em inglês chama de easement. Porque hoje em dia uma área protegida privada que seja classificada, aquilo tem uma duração, não sei se 10 anos, enfim, aquilo há um plano de gestão e passado esse horizonte, que eu não sei exatamente se é 10 ou mais, a área pode vir a ser desclassificada. Portanto, não há nenhuma garantia, depois de um grande investimento feito, de que aquela área de conservação privada venha a ser uma área de conservação daqui a 50 anos, 60 anos, 70 anos. Não é? Portanto, já no mundo anglo-saxónico existe esta figura de servidão privada de conservação que garante, digamos, a blindagem de territórios privados que tenham valor de conservação para o futuro. Isto pode ser feito de uma maneira muito simples com o nosso regime jurídico, que é a classificação dessas áreas como rede Natura 2000. E a partir daí, enfim, digamos, entram também nesse regime. Bom, eu não vou também falar muito de gestão e cogestão, porque há um painel esta tarde, apenas referir que duas coisas. Uma é que o modelo atual de gestão, de acordo com a equipa que fez esta reflexão, há aqui uma série de dificuldades estruturais, que, enfim, pode-se fazer muita coisa com o esforço humano, com a boa vontade de muita gente, mas são características, de facto, que impedem o normal funcionamento deste modelo. Temos à esquerda a cogestão que decorre do Decreto 116 de 2019 e a cogestão 2.0, que é aquilo que nós defendemos. Temos, por um lado, a composição do consórcio está definida por decreto, portanto, há pouca flexibilidade em conseguir consórcios diferentes consoante o território onde se está. Nós achamos que os consórcios de cogestão devem ser definidos bottom-up, portanto, a partir de quem quer de facto gerir o território. Pode haver algumas indicações, mas tem que ser definido dessa maneira. As comissões de cogestão não têm personalidade jurídica, portanto, não podem passar faturas. Qualquer entidade de cogestão de um território tem que poder passar faturas. Não tem orçamento. Há verbas indefinidas do Fundo Ambiental, porventura do Fundo Florestal Permanente e do Fundo Azul, mas não há uma previsibilidade de gasto, portanto, não pode ser. Os objetivos de conservação, de momento, aparentemente não os têm. Gestão ativa de biodiversidade também não os têm. Equipas profissionalizadas também não têm. Portanto, eu acho que, enfim, qualquer pessoa com mínimos de experiência de gestão sabe que estas são condições básicas para poder gerir objetivos claros, meios previsíveis, equipas, enfim, com uma capacidade bottom-up também de auto-organização, porque senão as pessoas também não vão trabalhar só porque recebem ordens de cima. Não é? O que nós propomos, enfim, a outra mensagem é quase como uma mensagem semântica. Nós falamos gestão, na realidade estamos a falar de três coisas. Não é? Por um lado estamos a falar do ordenamento do território, que é o caráter regulatório, é o que pode ser feito ou não ser feito no território. Isso não é gestão, é ordenamento. Depois podemos falar de governança das áreas, quem faz o quê, não é? Portanto, é o que falamos também muitas vezes com a cogestão. Também não é gestão, é governança. E depois temos a gestão propriamente do território e da biodiversidade, que se faz pouco. Como eu comecei a dizer, porque faz uma gestão passiva. A gestão passiva é basicamente deixar as coisas andar e impondo uma série de regras e restrições para que, enfim, com essas regras e restrições consigam atingir os objetivos. É barato. Agora, bom, portanto, nós, enfim, acho que seria interessante haver um simplex, um olhar outra vez para o ecossistema do ordenamento do território e, sobretudo, associado à governança, ver o quem é quem, para que haja menos instituições envolvidas na tomada de decisões. Quando foi Jesus que falou há pouco da questão de territórios múltiplos, o que é que se faz quando as áreas protegidas atravessam jurisdições diferentes? Pronto, é o que está ali a verde, porque nem sempre será aplicável, será necessário fazer, em certos casos, codefinição de estratégias à escala de unidades territoriais mais amplas. Na parte da gestão de biodiversidade pura e dura, vamos ter que fazer muito mais gestão ativa, nomeadamente restauro, é uma obrigação legal da Comissão Europeia, e é muito importante trabalhar com as alterações climáticas num conceito que é a gestão adaptativa. Não é? Gestão adaptativa implica, por um lado, horizontes mais longos, 30 anos, será necessário ter cenários participativos, envolver as pessoas, não é? Uma avaliação cíclica dos objetivos, de modo a poder alterar os planos se for caso disso. Portanto, isso é o que se chama gestão adaptativa. Finalmente, na questão da governança das áreas classificadas, independentemente do modelo que vier a ser seguido, nós pensamos que há uma separação que é muito importante fazer, que é a separação entre quem vai fazer a gestão ativa
e quem vai promover, fiscalizar e avaliar essa gestão, que tem que estar separado. Não podem ser as mesmas pessoas a fazer tudo. Os que estão a fazer a gestão não podem avaliar e definir os objetivos e tudo. Tem que haver uma separação. Isso em certos casos, pode implicar algo que me parece interessante, que era a contratação da gestão em entidades externas, que podem ser públicas também, mas que são diferentes da Autoridade Nacional de Gestão, que hoje é o ICNF, mas não foi sempre, teve outros nomes, mas será sempre a Autoridade Nacional de Gestão de Conservação da Natureza e que terá sempre que promover, terá sempre que avaliar e terá sempre que fiscalizar. Portanto, quem faz a gestão deveria ser uma entidade diferente. Restauro. Eu não vou perder muito tempo com o restauro, porque acho que há outros painéis, mas só dizer que no contexto dos ecossistemas marinhos está muito associada à questão da fixação de carbono, e na Estratégia Europeia de Biodiversidade faz-se muito fincapé nisso, que são sumidores de carbono muito importante, e nos ecossistemas de águas interiores, referi que os ecossistemas de águas interiores são os mais ameaçados do mundo. Portanto, não é uma nota de rodapé da política de conservação, é uma coisa séria. E a Estratégia Europeia de Biodiversidade defende o restauro de linhas de água e a implosão de barragens obsoletas. A APA já fez a avaliação de quais são as barragens obsoletas e 2.416 km dessas barragens, há 2.416 km de rios que ocorrem em áreas protegidas, que têm barragens obsoletas nas áreas protegidas que podem ser destruídas. Portanto, em termos e nós identificámos-los no mapa, portanto, há um potencial muito grande de renaturalização de rios portugueses em áreas protegidas, que é fundamental até para permitir a adaptação dos sistemas às alterações climáticas. Bom, finalmente, temos reforma 7 e 8, que tem a ver com o financiamento. E este é um tema que eu não vou também poder, enfim, podemos ter eventualmente um debate, mas a própria Estratégia Europeia de Biodiversidade defende que deve ser implementado o princípio do utilizador pagador e do poluidor pagador às políticas de conservação. O que é que isto quer dizer? No caso da política do utilizador pagador, é quem usa um determinado bem, seja público, seja privado, mas de biodiversidade, tem que pagar por ele. Nós podemos pagar através dos impostos ou podemos pagar através da utilização, que é o que está mais associado a este princípio. E o revenue, portanto, o dinheiro que se ganha com esse pagamento tem que reverter diretamente para quem cria capital natural, portanto, para quem mantém, para quem gera, para quem restaura. De modo a que o utilizador pagador seja associado ao protetor recebedor. Portanto, tem que haver esta junção. E se nós formos a ver o panorama internacional, nós vemos que a Europa não tem uma tradição, portanto, está cinzento, não se paga nada para entrar nas áreas protegidas. Na maior parte do mundo paga-se, em África paga-se bastante para lá entrar. Regras de ouro, para enfatizar, os residentes devem estar isentos de pagamento, pois já pagam. As verbas devem ser usadas na manutenção e requalificação do capital natural. Uma parte significativa das verbas deve ser redistribuída pelos agentes responsáveis pela gestão de biodiversidade e tem que haver transparência na utilização de verbas. Só para referir que, atualmente, nos poucos sítios onde em Portugal se paga para ter acesso a algum serviço ou para ter acesso à própria área protegida, portanto, por exemplo, as berlengas ou no Gerês, essa verba vai para o Orçamento de Estado, portanto, nada disto se aplica de uma maneira direta, o que é mau, não é? Porque a lógica do princípio do utilizador pagador tem que ser transparente e as pessoas têm que entender que as beneficia e que é um mecanismo de redistribuição. Eu quando falei disto uma vez aqui no Parlamento online com a Comissão de Ambiente, o PCP veio dizer, mas isso é um fator de inequidade. Não é, não. Não é, isto não é um fator de inequidade, porque os pobres depois não vão às áreas protegidas. Não. Os urbanos que vão às áreas protegidas estão a transferir dinheiro das cidades para as zonas rurais. A grande inequidade que nós temos no nosso território hoje em dia é esta, é o litoral e o interior. Portanto, isto é uma maneira de transferir dinheiro do litoral para o interior, de uma maneira transparente, honesta, e pelos serviços que as pessoas prestam. Portanto, é tudo menos um fator de inequidade. Se as pessoas tiverem algum fator social que os impede de pagar, bom, existem mecanismos, como entradas em museus, que permitem esse tipo de descontos, não é? Finalmente, as reformas 8 e 9 têm a ver com a criação de mercados de biodiversidade e de fiscalidade verde. Portanto, aqui é quem dilapida o património natural tem que pagar ou tem que fazer um offsetting, não é? O offsetting já existe, mas quem conhece os sistemas de offsetting, portanto, basicamente quem faz uma barragem, quem faz uma estrada, vem a API e diz, você agora para compensar isto tem que fazer isto.
Eu não vou entrar nas medidas de compensação, mas há outra maneira de o fazer, é dizer, bom, isto segundo aqui uma fórmula, que nós temos que chegar a essa fórmula, você paga tanto. Portanto, ou paga tanto ou faz isto. E se paga tanto, vai parar um fundo que depois, que é o chamado Banco Verde, o tal protetor recebedor, quem tem uma área protegida privada, quem faz um projeto de restauro numa área agrícola, enfim, quem gera capital natural, quem protege a natureza, tem aí um mecanismo de financiamento que, no fundo, ganha créditos, não é? Ganha créditos na sua atividade e poderá ser, então, protetor recebedor através de mecanismos de fiscalidade ou de capital. E eu não vou entrar mais, porque eu sei que passei já o meu tempo, isto era basicamente o sistema. Só para dizer que isto, no fundo, é análogo ao mercado de carbono. Portanto, o mercado de carbono funciona um bocadinho assim. Isto são mercados voluntários. Grandes empresas multinacionais já têm a preocupação de demonstrar que a sua atividade não é negativa para o ambiente, ou, se for, que eles fazem alguma coisa para compensar. Não é? Portanto, este seria um mecanismo formal para alavancar o financiamento da conservação da natureza, não só em áreas protegidas, mas também, e sobretudo, se calhar, fora delas. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Miguel. Como viram, qualquer um dos temas daria um seminário inteiro e temos mais do que sapiência dentro da sala para o poder fazer. Nós, Colégio de Ambiente e Ordem dos Biólogos, obviamente estamos disponíveis e desejosos que isso aconteça noutros contextos, noutros momentos, com outros timings. Começámos atrasados, estamos naquilo que seria o momento de sair para ir ao coffee break, que ali está a tilintar e a chamar por nós. Tínhamos, no entanto, obviamente, vontade de que houvesse algum diálogo entre a audiência e quem está na mesa. Eu pedia apenas que se fizessem 3 perguntas, que sejam dirigidas uma pergunta à Sofia, uma pergunta à Rita e uma pergunta ao Miguel. Portanto, se a pergunta já tivesse sido usada ao orador que queriam, estão arriscados. É uma forma, de facto, pouco democrática de resolver o assunto, mas é a que temos. E pedia uma coisa, não façam afirmações, façam só uma pergunta. Portanto, levantava, ou deixava, temos aqui uma pergunta, pedia só que dissesse a quem é que vai ser dirigida e a sua pergunta, então. Muito obrigado. Luísa. Então, é assim, nós de Portugal faz sempre, obviamente como os outros Estados-membros, sempre muitos relatórios, faz os livros vermelhos. No fim destes documentos fazemos sempre um elencar das prioridades e depois falta a parte de implementação. Portanto, isto não é propriamente uma pergunta dirigida à mesa, é um comentário e uma reflexão coletiva. Gostava de fazer uma pergunta ao Miguel, que também não é bem uma pergunta, mas é. Eu estou no ICNF há 35 anos, tentámos ao longo dos anos, eu já não sei quantas vezes é que entraram no nosso gabinete a dizer, por favor, quais são os dados dos morcegos. Posso falar de morcegos porque, assim, metade da sala já foi comigo para o campo, com várias tentativas sempre de arrumar os dados. Tivemos o CIPNAT, temos atualmente o GeoRubos, que é fantástico. Estamos a publicar os dados no SBIF. Portanto, fico um bocadinho preocupada de falarmos noutra plataforma que junte o SBIF, a Academia, o ICNF, porque assim nós temos que parar e organizar o que temos, porque se continuamos sempre a ir para o futuro, nunca temos nada arrumado. Muito obrigada. No primeiro comentário, não sei se estou assim. Os tecnocratas são os que decidem o que se deve fazer, não é? Com base nos estudos, e depois os políticos decidem como e quando. Pronto, acho que está respondido. Em relação aos dados, totalmente de acordo. Eu acho que nada se deve fazer sem avaliar o que está feito e sem integrar o que está feito. Não é? Eu até diria, eu sou editor de uma revista científica e hoje em dia obrigamos quem submete artigos a fazer um depósito dos dados em plataformas internacionais, o GeneBank, o GBIF e outras. Não é? Eu penso que isso hoje em dia, esse é o caminho, é para lá que estamos a ir. Nem todas as revistas ainda o exigem, mas vão exigir. Portanto, o Open Data, não é? Portanto, isso vai ser cada vez mais o caminho a seguir. Portanto, eu até ousava dizer que se calhar no futuro não será preciso haver nenhuma plataforma nacional, porque estará tudo online. Mas estamos a caminhar para um mundo um bocadinho diferente, não é?
onde o multilateralismo está em questão. Portanto, eu acho que não vem mal ao mundo se Portugal tiver a sua própria estratégia de compilação e centralização de dados biológicos, articulados com as plataformas multilaterais, internacionais, enquanto houver, não é? Mas quem diz que daqui a 10 anos, 20 anos, vamos viver num mundo de multilateralismo? E que temos que ser a China a não pôr os seus dados e nós a pôr os nossos dados e eles a usar os nossos dados. Portanto, eu penso que, por uma questão até de segurança nacional, os dados de biodiversidade devem ser geridos e mantidos em Portugal e partilhados com o mundo, porque esse é o caminho. Nunca passando por cima das coisas que existem, obviamente. Agora, vamos avaliar o que é que está feito e como é que pode ser melhorado. Eu conheço o CIPNAT, mas eu estava a referir mais até a questões de, por exemplo, como é que nós lidamos com as ilhas, com os territórios insulares, não é? Com o território marinho. Portanto, nós temos que integrar terra e mar, isso é evidente, e hoje em dia isso não está feito. Não é? Temos que integrar a terra, mar e águas interiores. A APA faz as águas interiores, o ICNF faz a terra, o mar, enfim. Portanto, o IPMA. Não é? Portanto, isso precisa de uma centralização. E depois temos aquilo que eu considero que é um anacronismo, que é eu deslocar-me ao investigador e dizer, olha, eu preciso dos seus dados para fazer uma coisa com este relatório. Não é? Isto não é para mim, isto é para o país. Eles dizem, não. Mas são dados obtidos com fundos públicos. Não é? Portanto, eu penso que a FCT temos de trazer a FCT a esta conversa e obrigar, enfim, e a FCT obrigar, ou seja, fechar os projetos quando houver uma evidência de que esses dados estejam em algum repositório público. Pode ser um repositório internacional. Tem que estar em algum repositório público. Pronto, para nós resolvermos esse problema dos dados de uma vez para sempre. Não é? Luísa, peço desculpa. Não, é que senão não temos tempo a mais nenhuma pergunta e compreendendo e sabendo, eu próprio tinha muitas coisas para dizer sobre dados que os cientistas passam o tempo todo a vendê-los, não é? Mas no próximo painel haverá eventualmente espaço. Tenho ali uma mão no ar. Está ligado? Obrigada. Peço desculpa. Marta Calves, Rio Alim, Portugal. Tinha uma pergunta para a engenheira Sofia Castelo Branco. Gostei muito da sua apresentação, obrigada. Era sobre, então, esta questão de como é que podemos fazer a tal avaliação de que modelos de governança é que funcionam melhor e se isso não deveria ser feito antes desta passagem que está a ser proposta de competências para as CCDRs e quem é que poderia fazer essa avaliação, então, de que modelos é que têm tido melhores ou piores resultados a nível prático de resultados para a conservação da natureza em Portugal. Obrigada. Simples ou complexa a resposta que me pede. O que eu procurei na minha apresentação foi exatamente colocar isso em cima da mesa, dando nota da minha experiência profissional ao longo de quase 30 anos no Instituto, em que os diferentes modelos de governança se foram sucedendo, sem aproveitarmos o que de bom tinham os anteriores e replicando nos seguintes. E o que está em cima da mesa hoje eu desconheço. Aliás, acho que desconhecemos todos. Portanto, esta passagem para 5 CCDRs implicava que fosse avaliada. Se me pergunta quem, eu diria que, se calhar, o organismo que tem feito a gestão das áreas até deverá sentir o mesmo que eu. É ter tanta paixão sobre a matéria que era melhor arranjarmos alguém de forma independente que fizesse essa avaliação. Mas ela tem que ser feita. Tem que ser feita porque os órgãos foram muitos, os modelos foram sucessivos e aprendemos muitíssimo na sua implementação. E temos hoje, contrariamente àquilo que tínhamos em 1976, aproveitando aquilo que o Miguel acabou de referir, temos outros desafios em cima da mesa que se colocam. Nós temos um país muito pequeno e, portanto, e temos a área, diria eu, nuclear necessária e suficiente. Temos é que transformar isto efetivamente no ativo. Os modelos são muitos. A literatura mundial é vastíssima. Os modelos funcionam bem aqui e ali, dependendo da forma como são implementados. Nós temos, pegando também naquilo que refere a Luísa, nós temos imenso conhecimento. Nós temos é que ser capazes de estruturar o conhecimento, as necessidades de inventariação e monitorização e transformarmos isto efetivamente no ativo. Se é com um diretor, se é com vários diretores, se é com agrupamentos, não sei, mas aquilo que foi feito, o passado, deveria ser ponderado, avaliado, para podermos escolher com alguma segurança o melhor modelo para gerirmos o que temos ao nível das áreas nucleares de conservação da natureza. Temos espaço para mais uma pergunta para a Rita. Ninguém quer. Pronto, ok, estava a ver que é próximo.
Obrigado aos três pelas apresentações, acho que foram muito complementares e foi um painel excelente de reflexão. Para a Rita, visto que o programa de Castro Verde celebrou 30 anos e que os problemas estão identificados naquilo que são os pontos menos positivos, se existe estratégia e qual é que é a visão, até em termos de conectividade, visto ser o principal problema identificado entre áreas protegidas? É uma questão muito pertinente. Além destes problemas de conectividade, temos os problemas que o Miguel também identificou, das alterações climáticas e das adaptações, que provavelmente algumas destas espécies vão fugir dali. E não temos, neste momento, o que estamos ainda a tentar fazer é obter informação de suporte para perceber algumas movimentações que estão a haver, para perceber como é que se pode agir, em alguns casos concretos. É preciso também melhorarmos as questões das políticas agrícolas para conseguirmos melhorar a gestão, otimizar a gestão agrícola e pecuária que é feita, de forma a que estas áreas que estão classificadas e que neste momento estão a ser ilhas de biodiversidade para as aves tepárias estejam no seu ótimo de gestão para estas espécies, porque de outra forma estas espécies vão desaparecer. Fora das áreas protegidas, destas áreas classificadas, muitas delas já desapareceram, mas vão desaparecer também das áreas que estão classificadas e, portanto, temos que otimizar melhor ainda a gestão dentro das áreas classificadas para focar-nos ainda mais na conservação destas espécies. Eu encerrava então aqui esta primeira sessão. Para tentarmos recuperar um bocadinho do tempo perdido, tentávamos fazer aqui um coffee break rápido de apenas 10 minutos e passaria depois a palavra ao Henrique Queiroga e à sua mesa para a sessão seguinte. Muito obrigado.